Tradicionalmente, os homens e mulheres da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, em que o sistema patriarcal era muito forte, ou seja, aquilo que você carregava da sua família era muito importante e trazia respeito. Então, é natural que quando aparece um personagem bíblico, começa assim: fulano, filho de ciclano, barari, barará, de tal lugar. Começa falando, né, vai sobre a vida, quem é esse cara? Isso era muito importante. E esse personagem bíblico que Deus colocou no meu coração hoje, ele tem uma chegada na Bíblia. Engraçado que a saída também, porque ele é levado, né? Elias. Ele tem uma chegada na Bíblia que destoa de como os personagens vão aparecendo na Bíblia. Como assim, pastor, destoa? Porque no capítulo 17, quando Elias aparece, vem assim: Elias o tesbita. Acabou. E aí começa a doideira. Qual é o contexto que Elias aparece na Bíblia? Elias aparece na Bíblia quando o pai de Acabe morre. E vocês sabem que o filho sucedia ao pai no reinado. Nesse momento, a nação já tinha sido dividida. Um minuto, galope bíblico. Saul foi o primeiro rei, depois veio Davi, depois veio Salomão. Quando Salomão morre, quando chega o fim do reinado de Salomão, tem uma guerra entre Jeroboão e Roboão. E aí eles pensam assim: bom, para todo mundo reinar, não vou, não é na escola dominical, no estudo bíblico, eu vou. Então um fica com a parte de cima, outro fica com a parte de baixo, e está tudo resolvido. Um ficou com 10 tribos, outro com 2, e está tudo resolvido. E pronto, aí a gente tem, a partir desse momento, todo aquele território sendo dividido em reino de cima, do norte, e reino do sul. Então quando Acabe começa a reinar, isso já tinha acontecido há mais de 100 anos, mais de 100 anos. Porque ele foi tem uma diferença, que tem Tinri, depois Onri, antes dele, tem textos que não colocam Tinri. Então, de uma forma geral, tem 6 reis antes dele, de Acabe. De que reino que eu estou falando? Do norte. Todos os reis do norte foram maus. Todos. Quando a gente vai ler a história de Acabe, a Bíblia vai dizer que até aquele momento, e ele é o 7º, ele foi o pior de todos. A Bíblia diz assim: e até esse momento Acabe foi o pior do que dos anteriores. Então, só para não quebrar a tradição, Acabe foi o pior, né? Pastor, pior como? Porque Acabe faz uma coisa, eu estou fazendo uma resenha dos 2 capítulos anteriores. Porque Acabe, ele já não tinha mais um coração no sentido de preservar a religião de Yahvé, o culto ao Senhor. Ele usou uma estratégia muito perigosa para tentar ganhar força no seu reinado. Como ele já não era dos melhores, aí ele vai lá e faz uma aliança por causa de território. Ele casa com uma mulher fenícia, ele casa com Jezabel. Quantos já ouviram falar de Jezabel aqui? Aí azedou o pirão. Por quê, pastor? Porque Jezabel era lá daquela área de Sarepta. Jezabel era daquele canto de lá. Jezabel, quando vem para se casar com ele, traz. Ela era de Et-Baal. Ela traz os profetas de Baal. Ela traz tudo e fala para Acabe: olha só, mas eu vim com tudo. Aí o que acontece?
piorou a situação. Porque Acabe entra nessa situação de casamento querendo fortalecer a sua política. Só que aí é que azedou o pirão. Por quê, pastor? Porque a partir desse momento, aquilo que já não estava bom, porque nenhum antes dele era reto diante do Senhor, nenhum antes dele tinha um culto exclusivamente àqueles que deu a terra. Escuta isso. Nenhum rei antes adorava aquele que deu a terra, aquele que deu Canaã. Nenhum dava louvor e só ele, já estava misturado o negócio. Aí Acabe acaba de azedar o pirão. Ele vai e joga para dentro o quê? Os profetas de Baal. Quer piorar? Quer piorar? Ele joga tudo para dentro do templo. Mistura tudo dentro do templo. Pronto, aí, meu amigo. Aí ficou feio o negócio. Nesse momento, Deus chama um homem que não tem história bíblica. Ele entra no cenário de forma e sai da mesma maneira. O nosso Deus é especialista, é fera, é craque em fazer isso, exatamente para nos colocar no nosso devido lugar. Ele chama quem Ele quer, na hora que Ele quer e usa da forma como Ele quer. Quantos podem dar um glória a Jesus aí? Significa que o Senhor quer te usar, minha irmã, meu irmão. Dá um glória aí, meu irmão. Esquece a tua linhagem. Mas um dia eu falava isso, inclusive lá em casa. Sério, irmãos, eu falei isso para minha família. Foi, meu avô. Hoje eu sou mais maduro, eu falo menos. A gente entra menos em embate, a gente vai ficando mais maduro, vai fazendo muita terapia. Vai ficando mais... Meu avô arrebatou a multidão. Todas as igrejas metodistas de Santa Cruz saíram da mão dele. Ele tem placa de honra médico. Só que isso não coloca meu nome no livro da vida. Um dia eu fui falar isso no meio da família. É isso que eu estou falando para você. O Senhor quer te usar, não importa quem é teu avô. O Senhor quer usar você. Dá um glória aí. Meu avô veio e se deixou ser usado pelo Senhor. Está descansando, como a Bíblia diz, nos seios de Abraão. Quando o Senhor voltar, ele será levado. Eu quero ir para lá também. Isso é individual. Quantos entenderam? Dão glória. É o tempo de você escrever a tua história. Eita maravilha. É o tempo de escrevermos a nossa história, irmãos. E quando tu toca num negócio desse, numa reunião de família, fica assim, cri, 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 cri. Quantas almas tu ganhou para Jesus? Ficar falando que o camarada fez muito, ele ia cumprir o chamado dele. Eu tenho que cumprir o meu agora nessa terra. Você cumpre o teu, esquece a tua linhagem. Porque se fosse assim, Elias não entrava na história e não teria coragem de fazer o que fez. E aí o que acontece? A primeira coisa que Elias faz, Elias diz assim, isso não pode acontecer aqui. Está uma bagunça, não existe mais culto ao Senhor que nos deu a terra, nos deu o rei, nos deu o templo. Sobre a minha palavra não choverá. Você acha que aconteceu o quê no coração da irmãzinha chamada Jezabel? Aí você vai falar, mas ele só falou, ele era profeta, não choveu. Os riachos secaram, os animais não tinham onde beber água, nem as pessoas. Esses homens, irmãos, quando falavam, o céu está cerrado, é só quando eles falassem de novo, que vai cair água, que caía água, tá entendendo, meu irmão? O que aconteceu? Aí começa a loucura na vida do homem, irmão. Porque aí eu quero fazer esse período introdutório, falando da tua vida. Porque quando você se levanta contra o inferno também se levanta contra você. Quando Elias faz isso, o inferno, a endemoniada da Jezabel, junto com os profetas de Baal, junto com toda a bajulação em torno da realeza, se levanta contra ele. E o que Elias tem que fazer?
Mas Elias não sai voado correndo para não morrer de uma forma tranquila, porque foi o Senhor que falou com Elias. Ele sai com o coração angustiado. Ele sai, mas não sai sem a mão do Senhor. A primeira coisa que acontece, isso eles estão em Samaria. Samaria era a capital do norte. Olha o que acontece, a primeira coisa. Deus fala para ele assim, ele não saiu desgovernado. Deus falou para ele, a Bíblia vai dizer assim: e disse o Senhor a Jeremias: levanta-te, sai de Samaria, pode ir para onde tem um ribeiro que ainda tem água, eu vou te dar água. Vai dando glória aí, meu irmão. Pode caminhar, pode ir segundo a minha palavra. E Elias vai. Aí, não acha você que Elias foi tranquilo, não. Primeiro que dá quase 200 quilômetros até Querite. Aí Elias vai. Quando Elias chega lá, Deus fala para ele: pode ir, eu vou te dar água. E tem mais ainda, eu vou fazer um corvo trazer comida para você. Tu não vai passar fome. Agora, olha que coisa linda. A Bíblia, irmão, a Bíblia é coisa de louco. Olha que coisa linda. O corvo é tipo ave de rapina, é tipo urubu. Ele se alimenta de carcaça. Olha o que Deus faz. Onde o animal que carrega a morte. Meu Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Jesus. Olha o que Deus faz na vida desse homem. Meu filho, eu estou te guardando. O inferno. Se tu não der um glória, meu irmão. O inferno, tu se levantou. Você se posicionou. Olha o que Deus está dizendo. Eu nem comecei, mas olha o que Deus está falando. Tu se posicionou. O inferno vai se levantar, mas fica tranquilo. Porque até o animal que carrega a morte vai te dar comida para que continue a vida. Meu Deus. Dá um glória a Jesus aí, meu irmão. E aí ele chega em Querite. A palavra Querite significa divisor, aquilo que corta. Era Deus dizendo assim: tu aceitou? Tu se posicionou? Você está atento à minha voz? Você não se, olha só, você não se vendeu por quê? Olha o que Deus está te dizendo. Os dias estão difíceis, estão maculando o culto. Já levaram os profetas de Baal para dentro do templo, mas você, Elias, não se vendeu. Escuta só, essa caminhada começa em Samaria e termina no Horebe. Eu vou adiantar só para tu dar uma rajada de glória. Essa caminhada de Elias começa em Samaria e termina no Horebe. Horebe é um vale. Fala comigo. Foi lá que Deus deu a lei para Moisés. É o Monte Sinai, meu irmão. A caminhada dele começa em Samaria. Ao longo da caminhada, Deus, na primeira parada, a primeira estação do BRT dele foi: eu estou começando um divisor de água na tua vida. Quantos recebem isso? Não temas, diz o Senhor nessa noite, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Chegou em Querite. Quando a água do riacho secou, a Bíblia vai dizer assim: um anjo do Senhor acordou, tocou em Elias. Elias vai lá e acorda. Deus fala para ele: meu filho, o que tu tinha que aprender aqui, tu já aprendeu, caminha mais. Ele vai para a próxima cidade. Para onde ele vai? Para a cidade natal de Jezabel. Fala comigo, Sarepta. Diz comigo, lugar da forja. Quantos podem dar um glória a Jesus? Pastor, meu momento é dramático. Pastor, estou no momento que eu tenho que tomar uma decisão. Querite, eu tenho que tomar uma decisão. Meu momento é um momento de corte, de cisão. É isso que significa cisão, divisão. Ou Elias voltava para Samaria, escuta só, e morria nas mãos dos soldados de Jezabel, ou ele continuava a jornada para frente. Ele sai de Querite, segundo a palavra do Senhor, e caminha para Sarepta. Deus fala para ele: eu vou tocar no coração de uma viúva. Tu não vai passar necessidade. Quando tu entrar na porta da cidade, eu vou te mostrar quem é a mulher. Ele vai e se encontra com a mulher. Chega na porta da mulher, o que ele pede para a mulher?
tem comida? Tens um bolo? A mulher diz: meu filho, eu tenho um pouquinho de farinha. Quantos lembram do texto, meu irmão? Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando para nós aqui? A nossa jornada já começou, irmãos. Nós estamos passando por Querite agora. Eu tenho um pouquinho de farinha e tenho um garoto, tenho uma criança para comer meu marido. Por que ela falou isso? Porque naquele tempo, quando o marido morria, a mulher ficava na dependência só de doação. A mulher, nesse tempo, ela era reprodutora e cuidava do lar, ponto. Ela falou: eu estou devendo a todo mundo, a minha vida está o caos, como é que eu vou? Você quer um bolo? Escuta só, irmão. Eu queria tanto chegar no capítulo 19. Escuta só, meu irmão, o que Deus está falando para mim e para você? Meu filho, não tenha medo de tomar a decisão de continuar a caminhada. Olha o que a mulher fala para ele: eu só tenho um pouquinho de farinha. Só tem que o profeta, nesse tempo, representa o próprio Deus. Elias estava no território inimigo, era a cidade natal de quem queria matá-lo. No campo teológico, o que significa? Deus estava batendo na porta da cidade para dizer assim: eu que sou Deus, entro aqui nessa cidade e posso curar quem abrir a porta. Pode ter saído uma assassina aqui de dentro que quer acabar com os meus homens e mulheres, mas era Deus. No campo a teologia bíblica significa isso. Deus estava presente dentro da cidade que era morte, dizendo assim: não importa o quanto tem aí dentro, importa é quem bate aqui fora na tua porta. Eita maravilha! Não importa se tem uma colher de sopa de farinha, não importa se tem uma saca, importa é que eu, o Senhor, estou aqui na cidade. O que o profeta fala para ela? O que o profeta fala? Minha filha, eu fico imaginando o profeta. Jesus faz isso depois de 200 anos. Isso aqui é escrito em 850, esse fato é 850 e pouco antes de Cristo. 200 anos depois, Jesus fala isso para a mulher samaritana em João 4. Minha filha, se tu soubesse quem está batendo aqui na tua porta. Eu fico imaginando o profeta falar assim: cuida de mim, porque de você e da tua casa, deixa que Ele cuida de todas as coisas. Quantos podem dar um glória a Jesus aqui? Cuida de mim e das minhas coisas, está dizendo o Senhor nessa noite. Cuida de mim e cuida das minhas coisas, porque da tua casa cuido eu. O Senhor está dizendo: não importa o quanto de farinha tem lá dentro da tua mancha. Olha o que Deus está falando nessa noite, meu irmão. Não importa como está a tua despensa, não importa nada disso. Cuida do teu coração, guarda. Foi isso que Paulo disse a Timóteo: meu filho, guarda o teu coração. Cuida de ti mesmo. Paulo vai dizer para o menino Timóteo: cuida de ti mesmo, cuida das minhas coisas, porque quem cuida das tuas sou eu. Quantos recebem essa palavra? Dão glória a Jesus.